que dizem é que você é um seguidor de Fernando Carvalho, que você é o Fernando Carvalho dentro do Internacional, que o Fernando Carvalho tem você como um homem de confiança. Sendo assim, ele tendo trânsito nos dois movimentos, no de Vitório Pífero e no de Marcelo Medeiros, você fazendo essa análise, que olhando para o outro lado, não tem muita gente que tem experiência de vestiário, você acha que não pode compor também a médio prazo com o Vitório Pífero se der zebra na eleição e não ganhar o Marcelo Medeiros? Porque aquela história, passou a eleição, somos todos colorados. Passou a eleição, tem que esquecer o bate-boca eleitoral. O que tem que preponderar é o vigor do clube. Olha, Rec, eu acho que o clube precisa estar unido. O clube, a gente sabe que nos processos eleitorais tem essa diferença. Nos últimos anos também o presidente Giovanni já passou muita dificuldade, pois tinha a minoria no conselho, não tinha a maioria. Então isso criou muitas dificuldades para o clube, para a gestão do presidente Giovanni. Então o Fernando é um cara que sempre propõe que seja feita a união, que seja composta essa união das pessoas, né, dos movimentos, das pessoas, dos colorados, porque ele sabe, quando ele esteve lá, ele precisou disso, e quando ele teve isso, o Inter foi vencedor. Então, nesse momento tem uma eleição, o que vai acontecer na frente a gente tem que esperar, mas eu acho que em algum momento o Inter tem que se unir novamente para conseguir voltar a vencer os grandes títulos que já venceu. Como é que é para trabalhar no departamento de futebol, Melo, não tendo a garantia da continuidade? Eu sei porque, por mais que o foco do Inter esteja aí na reta final do Brasileirão, e tem que ser esse realmente o foco, mas a gente sabe que não dá para deixar de pensar no ano que vem. E aí tem contratos a serem renovados, tem jogadores a serem avaliados. Como é que é trabalhar dessa maneira? Cris, isso realmente traz uma dificuldade. A gente tenta se manter a par, né, a parte dessa questão eleitoral. É difícil, né, porque a gente participa do processo eleitoral, a gente é conselheiro, a gente vota, a gente tem um lado definido, mas a gente está tentando, e até agora a gente conseguiu pelo menos não deixar isso entrar no vestiário. Isso não afeta em nada até agora, não afetou em nada o nosso vestiário, a gente pretende que até o final não afete, mas não tem como dizer que alguma coisa atrapalha. A gente não consegue realmente planejar o ano que vem, planejar contratações que a gente já sabe quais são, onde estão, de que maneira fazer. Por estar lá dentro a gente já sabe, a gente não consegue efetivar isso porque a gente não sabe o que vai acontecer dia 13. E a gente não pode fazer isso hoje sem saber quem é que vai ser o novo presidente, entendeu? Então realmente não tem como dizer que isso não atrapalha, porque um pouco atrapalha, sim, o planejamento. O Daniel vai fazer a questão, que o Melo vai responder depois do intervalo, e eu quero emendar na tua questão. Isso influenciaria também a questão do Abel Braga, que é o técnico sem saber que vai permanecer no ano que vem? Era essa a questão também que eu ia fazer. Então, tá feita a questão, e o Roberto Melo responde logo depois do intervalo, quando vamos projetar também os jogos de Grêmio e de Internacional. O Inter hoje, 7h30 da noite, contra o Atlético no Beira-Rio, em 3 prefixos aqui na Bandeirantes, Band AM, Band News e Ipanema. Amanhã também, no mesmo horário. Até em sessão espírita, né? Pega até em porta de geladeira, em forno de micro-ondas, em qualquer negócio, em pensamento também, internet e outros que tais. E amanhã, no mesmo horário, tem Grêmio e Corinthians. Já voltamos. Estamos de volta com preliminar, a imagem do futebol aqui na tela do Timaço da Bandeirantes. Conosco no programa Roberto Melo, diretor de futebol do Internacional, o narrador Daniel Oliveira e a repórter Cristiane Matos da Rádio Bandeirantes, cada dia melhor que antes, Bandeirantes AM 640. E o Internacional, após a vitória contra o Goiás, encara neste sábado, 7h30, o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Está nos devendo uma resposta, o Roberto Melo, eu não me ouvidei disso, já vai falar sobre a sequência ou não do Abel ganhando o Marcelo Medeiros. E a pergunta é óbvia, né? Vai ter casa cheia e o torcedor vai fazer a diferença hoje, né, Roberto? Isso que a gente espera, é que a previsão é essa, de casa cheia, uma grande venda de ingressos, né, que já aconteceu, acho que talvez quase todos os ingressos esgotados. A gente espera que o torcedor vá ao estádio, que o torcedor sabe da importância que ele tem, é fundamental o apoio do torcedor. O Inter, em todos os momentos que conquistou grandes títulos, teve o apoio do seu torcedor. Então é fundamental que nesses 2 jogos, começando pelo de hoje, o torcedor vá ao estádio e apoie os 90 minutos, empurre o time,
para conseguir essa vitória. Sem a torcida sempre fica mais difícil, o jogador empurrado pela torcida sempre tem um desempenho melhor, então o que a gente pede é isso, que o torcedor tenha essa postura de empurrar o time nos 90 minutos. Olha aqui, 3-0. Que daqui a pouquinho o torcedor já está indo para o Beira-Rio. Né? É, claro. Já está se tomando uns Beer Night. Olha aqui, ó, 3-0. Fernandão era o técnico do Inter. Estamos vendo imagens de 2012. Cuca treinava o Galo. O Internacional meteu 3-0. Gols de Jackson, Fred e Dagoberto. Que memória, hein, Rec? Ou é o ponto? Minha memória é o Salzano que fica falando no meu ouvido. É o único homem que fala no meu ouvido. É o teu grilo falante, né? Fala todos os dias no meu ouvidinho, Salzano. Agora, o fato do Atlético ir com time misto, enfim, reserva, não significa facilidade, né, Melo? Não sei se tu concorda, Não, porque claro que não. o grupo do Atlético também é bem qualificado. Dodô, esse é o capeta. Hein? É bom jogador. Tem bons jogadores velozes, já fez alguns jogos com essa equipe, mesmo fora de casa, e venceu o Palmeiras. Acho que teve mais um jogo que ele também fez com essa equipe, foi bem no jogo. Então, independente do time que vier, se time titular, ou time misto, time reserva, o Inter tem que fazer uma grande partida, tem que vencer o jogo, tem que contar com o apoio da torcida. A torcida tem que entender que ela é o 12º jogador nesse momento decisivo e difícil do campeonato. A torcida faz a diferença, então a gente espera fazer um grande jogo junto com a torcida e conseguir essa primeira vitória aí desses 3 jogos que faltam. Olha, eu ainda estava com a lona preta ainda. Ali, ó. Agora, eu entendo... Desculpa, não, aparecendo essa lona preta, uma grande dificuldade que se teve, né, de jogar, de 4 anos da gestão do presidente Giovani, a gente foi jogar no Beira-Rio praticamente só agora em 2014. Os outros anos, ou se tinha esse meio estádio, que era não parecia um estádio, né, parecia um cenário de guerra, era uma coisa deprimente para o jogador que estava lá. E o último ano, então, jogamos todos o ano fora. Então, esse ano foi o primeiro ano que realmente conseguimos jogar no Beira-Rio. E não é por acaso que é um ano que a gente tem se comportado melhor no campeonato. Aí brigamos o campeonato todo aí na parte de cima da tabela. E ainda assim ganhou os gauchões. Né? Ganhamos os gauchões. Eu acho que o estádio faz uma grande diferença. E ter ficado 3 anos sem estádio nos trouxe um prejuízo enorme, mas em compensação conseguimos fazer uma Copa do Mundo, conseguimos deixar o Beira-Rio maravilhoso aí, que para a história do clube, para toda a vida, aí vai nos ajudar bastante e é motivo de orgulho para todo o Colorado. Eu não me lembro se esse jogo foi antes ou depois da zona de conforto. Foi antes, né? Eu acho que foi antes, mas foi eu antes. não sou muito Esse é o boa de gol do memória. Jackson, o Internacional precisava ganhar. Foi nesse ano aí que o Galo quase caiu. 2012? Não, 2012 foi para a Libertadores. Foi junto com o Grêmio, né? Brigaram até o final. Não, foi um ano antes. Em 2011, então? Foi 2011. O Rec, eu entendo, mas enfrentar o time reserva é melhor do que enfrentar o time titular. Óbvio. Não, claro. Melhor é. Eu acho que ameniza um pouco a situação, mas igual é um jogo de paciência, porque um time descaracterizado, ele tem por tendência a adotar uma postura mais defensiva, né? E aí, claro, vai tentar impedir o Internacional de jogar. Então é o tipo de jogo de xadrez. Eu acho que talvez por isso não seja um jogo fácil, embora seja melhor enfrentar um time reserva. Mas daqui a pouco é um jogo que vai exigir muito do time. E o fato do que aconteceu contra o Goiás, a demora em fazer o gol, levaria o Internacional ao desgaste. Então, acho que a presença do torcedor ela vai se tornar fundamental. Agora, o torcedor ele está obrigado a ser parceiro do time, porque qualquer deslize do torcedor compromete o time no jogo. Porque é um jogo de estratégia do Atlético mesmo desfalcado. Essa que é a grande questão. Com certeza. Esse é o Cassiano, né? Eu falei da Roberto antes. Foi Jackson, Fredinho nós vimos há pouco, e agora aí está o gol do Cassiano. E Daniel, eu concordo contigo. A equipe reserva sempre... ela é menor que a outra titular, né? Tecnicamente, questão de entrosamento. Agora, às vezes, em determinado momento de uma competição, uma equipe que está disputando um título em outra competição, quando joga com a equipe principal, ela não joga também com a mesma concentração daquela outra equipe. Então, é um jogo difícil da mesma forma, entendeu? O Internacional vai ter que jogar bem, isso aí todos nós sabemos. E vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Goiás. Né? Vai ter que jogar... Pênalti do Ney, né? E essa é outra colocação que eu queria fazer, porque o Ney, até quando o Inter contratou o Ney, eu achei que foi uma contratação correta pelo Campeonato Brasileiro que ele tinha feito pelo Atlético Paranaense. Né?
Gilberto deu indício de que daria conta do recado. Por quê? Porque existe uma dificuldade em relação à lateral direita. Hoje não vou restringir somente ao Internacional, mas no futebol brasileiro. Eu acho que isso é uma questão até que vem, talvez, das categorias de base, inclusive, uma questão maior, assim. Hoje, nas categorias de base, não se treina tanto esse aspecto, talvez, do lateral, especificamente, de as questões como o lateral tem que jogar. E, às vezes, laterais que são bons laterais acabam virando meias, né? Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade, como tu falaste, tem em todos os clubes, é uma questão nacional até, não se tem realmente grandes laterais. Temos aqui, no nosso caso específico, a gente tem o Vink, que a gente acredita ainda que é um jogador que possa se tornar um grande jogador, mas tem passado por dificuldades, né, de lesões. O que é psicológico? Não pode ser psicológico, né? Porque ele lesiona, ele faz as lesões, ele faz os exames e aponta as lesões. Já se foi analisado várias questões, questão dentária, questão tudo que a gente pode fazer. E o jogador teve, do ano passado para cá, algumas lesões. E isso está atrapalhando muito a carreira dele e atrapalhando até o clube no seu planejamento. Porque quando a gente vai e contrata um lateral, a gente leva a crítica, pô, estão contratando lateral. Mas é que a gente já sabe... Você não pode contar com o jogador. A gente já sabe, às vezes, nesse ano, que vai ter necessidade, então, como estamos tendo. Então, isso também atrapalha. Então, a gente tem que tentar, no ano que vem, de alguma forma, resolver esse problema para que ele não tenha mais lesões, ele possa... Entre críticas, erros e acertos, falta de sequência para alguns jovens, o Abel termina o ano com 4 juniores de titulares. Titulares absolutos. Alisson, Cláudio Vinck, Alan Costa e o Sacha, que se estivesse jogando, não estaria jogando o Alan Patrick nem o Jorge Henrique. Mesmo que se diga que o Abel tem os bruxinhos, e pode ser até verdade, não é tanto assim. Mas por necessidade, né, Rec? O Jorge Henrique ficou na reserva do Sacha, em alguns momentos. Então, o Sacha, o Cláudio Vinck, o Alan Costa e o Alisson são juniores e foram escalados pelo Abel. Tem o Valdívia ainda que entra Valdívia, a todo momento. Bertotto, outros que tiveram Jogo. ali. É que é difícil, Daniel. Leandro. A gente até, eu particularmente, por ter vindo da base, a gente sempre quer que o jogador da base jogue logo, mas a gente está lá dentro, sabe a dificuldade que tem. Isso é a adaptação, aliás, acho que a dupla Grenal, nesse aspecto, ela faz bem, tá? Ela sobe jogadores para o convívio com os profissionais, depois eles disputam as categorias de base de novo. Há uma transição, né? Isso, essa transição. E a gente tem da categoria sub-23, né, que é essa transição, na realidade, e uma dificuldade que a gente tem hoje, que é um dos nossos projetos, da nossa, né, gestão para o futuro, seria que a gente entende que tem uma grande dificuldade dessa equipe, que é a mais próxima do profissional, no caso hoje é a sub-23, poderia ser a sub-20, de treinar em locais diferentes, de treinar lá em Alvorada e a nossa equipe principal treinar aqui. Então, acho que seria muito importante que essa equipe treinasse junto, que a gente conseguisse construir mais um campo aqui no nosso CT, né, e que essa equipe pudesse treinar ali juntos, jogadores a todo momento vendo os seus ídolos, vendo os jogadores, vendo onde eles querem chegar, todos nós, o treinador, sua comissão, também ali vendo os jogadores de perto, vendo o treino do dia a dia, vendo como os jogadores se comportam. Como era antigamente. Como era no Beira-Rio, exatamente. exatamente. Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem que corrigir isso, que vai nos ajudar bastante. A questão que eu coloco é o seguinte, geralmente é por necessidade. Que os jovens ganham lugar. Geralmente é por necessidade. O Nilmar no Internacional, embora ele tenha sido trazido, né, porque é um jogador que apresentou uma técnica e tal, chamou a atenção, acho que o Mano Menezes foi quem acabou trazendo, né, o Nilmar para cá e tal. Mas quando eles apareceram, naquele momento o Inter passava por uma dificuldade financeira. E aí viu, evidentemente, claro, não botou qualquer um ali, viu o potencial nos jogadores e acelerou um pouquinho o processo. Isso, por vezes, pode atrapalhar. E vou te citar um exemplo, o Ricardo Goulart é o maior exemplo. O Ricardo Goulart, acho que foi lançado na hora errada, porque se jogou uma responsabilidade num garoto que estava aparecendo de tentar reverter uma eliminação do Inter que estava sendo construída no Beira-Rio numa Libertadores da América. Aí o jogador saiu do ambiente de pressão, foi para o Goiás, ressurgiu, né? Foi para o Cruzeiro e já foi mais preparado como atleta, né? Isso faz a diferença. Como o Sacha. Exatamente, Sacha outro mesmo, exemplo. foi para o Goiás, jogou. Mas por isso que eu digo, a gente que cobra muito que o atleta da base, do jovem, esteja na equipe, ele tem que passar por esse processo, porque não é fácil. Talvez o jogador, aquele diferenciado mesmo. Mas tem que ter uma personalidade muito forte. Porque ele tem a dificuldade de adaptação, a dificuldade de treinamento, a dificuldade de estar no meio de grandes jogadores, tudo influencia no jogador. E aí, quando ele entra, se ele não vai bem, ele é cobrado da mesma forma, entendeu? Ele tem que estar praticamente pronto para jogar, e a gente sabe que nem sempre é assim. Então, esse processo de adaptação tem que ser feito, e essa equipe sub-23, que é o nosso caso, ajuda a esse processo ser feito. Lá mesmo, quando surgiu esse jogador,
a gente tinha lá no tempo, tinha Oscar, a gente Sim. jogou aquele sub-23, ganhamos todos os jogos,